Abril 22, lendo a história de Deus. Concluímos assim a penúltima semana de abril e assim recapitularemos as histórias contadas até aqui. Em especial, na data de ontem, comemoramos um dia especial, a Páscoa, que possamos reconhecer e entender que o sacrifício de Jesus na cruz por nós há uma motivação. Essa motivação é para que possamos, muito em breve, encontrarmos com Cristo Jesus nas alturas. Querido irmão, como você muito bem sabe, lemos a Bíblia do dia 16 ao dia 21 e, no dia 16 de abril, em 2 Samuel, de 1 a 4, vimos que Davi lamentou profundamente a morte de Saul e Jonatas e, em seguida, é ungido rei de Judá. Mas a casa de Saul, liderada por Is-Bosete, se opõe, gerando uma guerra civil. Joabe e Abner, chefes militares, protagonizam disputas políticas e assassinatos que revelam as tensões da transição de poder. Nosso verso-chave está em 2 Samuel 1, versículo 25, que diz: Como caíram os valentes no meio da batalha. Dia 17 de abril, lemos Salmos 6, 9, 10, 14, 16 e 21. Como verso-chave, temos Salmos 16, versículo 1, que diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Esses salmos que lemos no dia 17 expressam aflição, confiança e louvor. O salmista clama por misericórdia, denuncia a maldade dos ímpios e reafirma que Deus não abandona os que confiam nele. No dia seguinte, dia 18, lemos 1 Crônicas 1 e 2, Salmos 43 e 44. Nesses textos, vimos as genealogias traçadas pela história de Israel desde Adão até Davi, revelando a fidelidade de Deus nas gerações. Os salmos clamam por restauração e lembram os feitos do Senhor no passado, mesmo em meio às crises. Salmo 43, versículo 3 é nosso verso-chave que diz: Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. No dia 19 de abril, tivemos a leitura de Salmos 49, 84, 85 e 87. Nesses capítulos, vimos reflexões profundas sobre a brevidade da vida, a beleza da habitação do Senhor e pedidos de restauração, marcando então as nossas leituras de Salmos. Salmos 84, versículo 10, é nosso verso-chave que diz: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. No dia seguinte, no penúltimo dia de leitura, 20 de abril, vimos 1 Crônicas 3 a 5, onde nós tivemos como verso-chave 1 Crônicas 5, versículo 20, que diz: Pois recorreram ao Deus dos seus pais e ele os atendeu. Assim, tivemos a continuação das genealogias, com destaque para o descendente de Davi e das tribos, ainda revelado como Deus preservou um povo, mesmo com as suas falhas. Chegamos assim ao último dia, dia 21 de abril, dia de Páscoa. 1 Crônicas 6, Salmos 36, 39, 77 e 78. A linhagem sacerdotal e os salmos ressaltam o poder de Deus e a sua misericórdia. Há confissões de fragilidade humana e exaltação da fidelidade divina ao longo das gerações. O nosso verso-chave está em Isaías 26, 4, mas está associado ao espírito dos Salmos 36, versículo 7, e ao Salmo 78, que diz: Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Desta forma, passamos por todas as informações perpassadas durante essa semana. Mas é importante entendermos que, como um resumo geral,
A leitura dessa semana revelou a fidelidade de Deus, mesmo diante de inúmeros caos causados pelo ser humano: guerra, traições, angústias e incertezas. A história de Davi e as genealogias mostram como Deus conduz seu povo, enquanto os salmos expressam os altos e baixos da jornada espiritual. Somos lembrados de que, mesmo em tempos sombrios, Deus continua sendo refúgio, justiça e fonte de esperança. O convite permanece: confiar no Senhor com todo o nosso coração. Querido irmão, como você muito bem sabe, também apresentamos pedidos de oração, agradecimentos, louvores e alabanças. E por isso, gostaria que você separasse um momento para prestar muita atenção neles, para que possamos, ao longo dessa semana, orarmos todos juntos, diariamente, por cada um deles. Assim, não se esqueça: se o seu pedido, agradecimento ou alabança não for mencionado neste episódio, não se preocupe. Como você muito bem sabe, Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo, e sabe cada necessidade, cada pedido e cada coisa escondida em nossos corações. E por isso Ele está escutando aquilo que grita em sua alma. Querido irmão, convido assim então para que mencionemos os louvores e agradecimentos. Rodrigo Sobreira agradece a Deus pela recuperação de seu sobrinho Ângelo Gabriel, que estava na UTI com pneumonia e já recebeu alta. Glória a Deus. Tatiana Martins louva a Deus pela melhora na saúde de seu pai. Agradece pelo cuidado e pede pela força para seguir em frente com fé. Catinha exalta o nome do Senhor pela vida de uma bebê recém-nascida e intercede com gratidão por sua saúde. Nossa querida irmã Perolina agradece pelas orações e bênçãos recebidas por sua família. Gisele Bueno, Paula Fernanda, Luciene Balduino, José Ferreira, Valdirene Oliveira e inúmeros outros irmãos e irmãs têm expressado seus louvores e fé constante nos comentários, nas plataformas e no nosso grupo do WhatsApp. Ainda tivemos pedidos por proteção e direção. Valdirene Oliveira pede que o Senhor abençoe todos os que estão no propósito de leitura bíblica e que cada pedido de oração seja alcançado. Nossa querida irmã Romilda Maria pede orações pela sua família, clamando por libertação dos vícios e melhora na vida financeira. Dorca Paula pede oração por sua vida em todos os âmbitos, buscando fortalecimento e direção. Também tivemos pedidos de questões envolvendo saúde. Tatiana Martins pede pela cura de sua dor lombar e pela saúde de familiares, animais, idosos e crianças por todo o Brasil. Nossa querida irmã Perolina pede oração por seu esposo Antônio Eurico de Lima, clamando por libertação e saúde. Tatiana também inclui intenções na saúde do seu pai. Tivemos alguns pedidos de vida profissional e projetos. Um irmão anônimo pede oração para que seja liberado o resultado da inscrição de sua entidade de classe profissional, colocando tudo isso nas mãos de Deus. Também deseja construir uma família e pede direção para isso. Perolina pede oração pela vida de Ingrid e seu trabalho, e por sabedoria para ela e ao seu filho Mateus. Tivemos pedidos para questões de família. Valentine pede oração por sua família, relacionamento e por sua filha que sofreu um acidente recentemente. Perolina pede pela restauração do casal, da família Mariana, pelos filhos e também por seus filhos Lennon, Leoni e Leonan, além dos netos Arthur e Natan e sua nora Carla. Também tivemos
pedidos de nossa querida irmã que tem participado em todos os episódios, Lorena Carvalho, para que Deus abençoe a sua vida, mas para que estabeleça a sua família, para que possam diminuir com as contendas, com as implicâncias, e que o lar onde convive possa ser um lar harmonioso e cheio da glória de Deus. Querido irmão, nesse momento, gostaria de convidá-lo para que fechasse os seus olhos, se possível, para que iniciemos mais uma semana e que essa semana seja abençoada porque entregamos nas mãos de Deus. Não se esqueça de continuar orando ao longo dessa semana. Por isso, caso seja possível, feche os seus olhos. Pai amado, Santo, 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 louvamos o Teu nome por tudo que tens feito em nossas vidas, em meio às lutas e alegria, em meio a todos os acontecimentos dessa semana. Reconhecemos a Tua mão poderosa, conduzindo-nos em amor. Te agradecemos, Senhor, pela recuperação do Ângelo Gabriel, pela saúde restaurada do pai da Tatiana, pelo trabalho concedido à Ingrid e pelas pequenas vitórias do dia a dia que testemunham a Tua fidelidade. Senhor, intercedemos por cada família aqui representada. Olha, Pai, pela casa de Mariana, traze cura, restauração e alegria. Visita também a casa da irmã Perolina, abençoando o Antônio Eurico com libertação. E derrama sabedoria sobre Ingrid, Mateus, Leonan, Leoni, Lennon e todos os seus descendentes. Que cada um seja alvo da Tua graça e verdade. Pedimos também por todos que enfrentam enfermidades. A dor no corpo, Senhor, não é maior que o Teu poder de curar. Toca a dor lombar da irmã Tatiana e fortalece os corpos debilitados. Restaura os lares que clamam por saúde. Protege os idosos, as crianças, os animais e cada vida que depende de Ti. Senhor, abençoa a família e a vida de Márcia, para que as dores que possam ter aparecido recentemente não sejam um pretexto de alabar e glorificar o Seu nome. Estende a Tua mão curadora, ó médico dos médicos. Oramos também por aqueles que buscam direção profissional, cada irmão como o irmão que espera com fé o resultado de sua inscrição. Que o Senhor abra portas, confirme caminhos e realize os sonhos alinhados ao Teu propósito, como o da irmã Márcia. Também clamamos por aqueles que anseiam por formar uma família, que encontrem no Senhor a base firme para amar, crescer e florescer. Que nessa semana, ao meditar em Tua palavra, sejamos como oliveiras que florescem na Tua casa, como disse o salmista. Que a nossa fé seja renovada e a esperança nunca, jamais se apague. Que os que choram encontrem consolo em Ti. Os que esperam recebam resposta. E que todos nós saibamos esperar pacientemente por uma resposta, confiando na Tua sabedoria, sabendo que o Teu tempo é perfeito. E ainda clamamos, Senhor, por tantas causas não mencionadas, mas conhecidas por Ti. Lembra-te dos que lutam em silêncio, dos corações que choram em segredo, das mãos que oram pelos filhos, dos jovens que buscam propósito, dos idosos que clamam por companhia e dignidade. Abençoa, Pai, os que enfrentam na depressão, os que se sentem abandonados, os que estão nas ruas e não têm onde repousar a cabeça. Que Teu Espírito Santo seja consolo para os enlutados, força para os cansados, resposta para os que esperam, ânimo para os desanimados e salvação para os que ainda não Te conhecem. Derrama sabedoria sobre os líderes espirituais,
pastores, servos que representam a Ti, Senhor. Abençoa os professores, os profissionais de saúde, servidores públicos, agricultores e todos aqueles com trabalho honesto, sustentando as suas famílias e contribuindo para o bem comum. Protege as crianças e adolescentes deste tempo tão difícil. Guarda casamentos, cura os relacionamentos quebrados, restaura alianças e reconstrói pontes onde o orgulho levantou muros. Cobre, Senhor, nossas igrejas com teu temor e amor verdadeiro. Dá-nos fome e sede de justiça, que busquemos mais a tua face do que as tuas mãos. Reaviva os corações cansados, dá-nos discernimento nos dias maus. Que não sejamos enganados por doutrinas falsas, mas firmados em tua palavra que permanece para sempre. Lembra-te, Deus, dos missionários que estão nos campos distantes e ainda daqueles que arriscam suas vidas para pregar o Evangelho e dos que enfrentam perseguição por amor ao teu nome. Dá coragem, dá sustento, envia provisão, meu Deus. Que o teu reino avance entre as nações, que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Por fim, Senhor, visita hospitais, os presídios, os orfanatos e as casas de acolhimento. Esteja com os encarcerados, os doentes terminais, as crianças abandonadas, as crianças que estão nascendo, que cada um sinta que não estão só. Usa-nos como instrumento de paz, faróis de esperança, mensageiros da tua, Senhor, da tua bondade. Encerramos essa oração com a confiança de que estamos proclamando que tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso escudo. Que haja paz em Israel, paz nos lares, paz em cada uma das pessoas que estão nos escutando neste momento. Que os lares, que as pessoas, que os locais onde trabalhamos ou onde passamos sejam representados com a tua presença e que a perseverança de cada um de nós que está aqui chegue até o fim, no momento de uma nova ressurreição, para que possamos nascer novamente em Ti. Senhor, agradecemos por mais um dia de Páscoa, que ainda que muitos possam utilizar deste dia como algo de comércio, possamos reconhecer que, na data de ontem, entendemos, glorificamos e agradecemos, porque o Senhor verteu o sangue para nos perdoar. Perdoe-nos, perdoe de todas as nossas faltas, erros. Abra os nossos olhos para que possamos seguir junto a Ti. Temos a certeza, Senhor, de que essa oração será atendida, ainda que ao seu tempo. E que possamos entender que esta construção de sonhos precisa ser estabelecida por Ti. Mas temos a certeza de que somos, como sempre, respondidos por Ti, porque clamamos no puro sangue de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, espero que você, assim como eu, esteja satisfeito da presença de Cristo e que possamos reservar momentos e mais momentos para clamar, glorificar e estudar a palavra daquele que tudo fez. Lembre-se que precisamos estudar juntos, orarmos juntos também com a gente. Mas lembre-se, quando reservamos um momento especial para orar por cada um desses pedidos, não há nada mais elevado nesta terra do que clamar por sabedoria, por um Cristo e pelo Espírito Santo para interceder pelos demais. Unidos em Cristo, seguimos firmes na fé
Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.